O meu nome é Bárbara, eu trabalho no CPR há 14 anos, tenho estado durante a minha carreira sempre ligada a estas questões de inclusão de pessoas refugiadas e requerentes de proteção internacional e neste momento coordeno a equipa de apoio à integração, que é uma equipa que se dedica única e exclusivamente à inclusão, portanto a ajudarmos pessoas a criarem caminhos para realmente viverem a sua vida aqui no nosso país de uma forma plena e de uma forma participada e de uma forma autónoma, acima de tudo. Hoje temos aqui alguns objetivos que gostava de cumprir até ao final da nossa sessão. Normalmente, em primeiro lugar, reconhecermos barreiras estruturais, linguísticas, psicossociais, institucionais, etc., que afetam diariamente pessoas imigrantes e pessoas refugiadas, compreendermos também os impactos destas barreiras, quer no bem-estar, no próprio processo de aprendizagem, na participação cívica e escolar, também, e porque não é tudo deprimente, não é? Porque temos que olhar sempre para a parte positiva, identificarmos algumas práticas inclusivas que podem até ser aplicadas por vocês, docentes, professores e outros profissionais que trabalham em ambiente escolar, refletirmos criticamente sobre o nosso papel, o papel do professor na promoção de ambientes seguros e culturalmente responsivos e fortalecermos a comunicação também escola-família através de estratégias acessíveis e interculturais. Eu acredito que realmente a inclusão só acontece quando nós damos às pessoas que são alvo destes processos, não é? Portanto, as pessoas refugiadas, as pessoas migrantes, quando lhes damos espaço para que elas possam participar, e portanto isto que vocês veem aqui e que vão vendo como pauta nos capítulos de coisas que nós vamos fazendo, são citações reais, não é? E portanto, começamos, eu para tudo acho que é preciso um bocadinho de contexto, e portanto começamos por explorar um bocadinho aqui o pré, não é? Antes de falarmos sobre a inclusão, antes de falarmos sobre as barreiras, há alguns conceitos que são importantes e que podem ser também até fundamentais para conseguirmos enquadrar depois aquilo que é a nossa prática e a nossa consideração em termos de inclusão. Então a frase que nós temos aqui, lembro-me de ser feliz antes de ter que deixar o meu país. E não poderia nunca, não é, começar a fazer esta distinção sem falarmos de quem é quem, não é? Portanto, em primeiro lugar, diferenciarmos entre pessoas imigrantes e pessoas refugiadas. Obviamente sabemos que há barreiras, sabemos que há camadas, que um processo migratório, seja ele voluntário ou forçado, nunca é fácil, não é? É sempre difícil, é sempre pejado de barreiras, é sempre muitas vezes marcado até por discursos racistas, xenófobos, principalmente na realidade em que vivemos hoje em dia, e portanto é por isso que diferenciamos, não é? Que é para termos aqui presente as pessoas de quem estamos a falar. Em primeiro lugar, a pessoa imigrante, não é? Aqui eu acho que a grande tónica, e tenho a certeza que já falaram sobre isto antes na formação, é a questão da escolha, não é? Uma pessoa quando imigra, e todos nós ou já tivemos experiências imigrantes, ou sendo portugueses ou vivendo em Portugal, conhecemos pessoas muito próximas de nós, nas nossas famílias, nos nossos círculos mais íntimos, que têm experiências de imigração ou de emigração, dependendo da perspectiva, é alguém que escolhe ir para outro país. É certo que pode escolher porque realmente não consegue encontrar um trabalho no seu país ou a remuneração é muito baixa, como acontece com muitos jovens que escolhem sair de Portugal porque um enfermeiro no Reino Unido ganha bastante mais do que um enfermeiro aqui. Portanto, acaba por ser sempre um processo voluntário e quando nós falamos de um processo de escolha, também falamos de uma mudança que tendencialmente é positiva, não é? É uma mudança para melhor. Eu vou porque vou estudar, eu vou porque tenho uma bolsa, eu vou porque tenho uma perspectiva de emprego, eu vou porque me vou juntar à minha família que já emigrou antes de mim. Portanto, há aqui realmente um fio condutor e existe também aqui alguma espécie de mudança para melhor, ou pelo menos da perspectiva de que esse processo migratório, de que essa deslocação, de que essa mudança de país, de continente, traga algo de positivo. Por outro lado, uma pessoa refugiada, o processo é invariavelmente ao contrário, não é? Uma pessoa refugiada não sai da sua casa, não sai do seu país porque quer procurar condições melhores. Essa pessoa sai porque esta saída é o catalisador ou é catalisada por viver ou não viver, não é? E, portanto, em muitos casos, e, portanto, é essa, acho eu, a tónica que nós temos que ter e que é a camada que nós temos que ter presente e também a forma como nós relacionamos estes conceitos, não é? Porque uma pessoa refugiada é
uma pessoa imigrante, não é? Porque realmente é uma pessoa que está fora das suas fronteiras, fora do seu local de conforto, num país que não conhece. Aqui a diferença pode ser, logo à cabeça, este conjunto de experiências negativas que despoltaram este processo de fuga, e aqui esta deslocação forçada muitas vezes é uma fuga, e depois temos também a questão de toda a carga, todas as vivências negativas, traumatizantes, etc., e que vão também impactar a forma como as pessoas se vão envolver ou vão ter capacidade, seja ela emocional, seja ela às vezes até física, não é? Porque sabemos que os processos de fuga também impactam muitas vezes a saúde física, para além da saúde mental, para se envolver e para se dedicar aqui ao seu processo de integração. Queria dar-vos aqui uma outra nota, em particular sobre a diferença, não é? Nós, quando falamos de pessoas migrantes, sejam elas refugiadas, imigrantes, o que for, nós temos sempre tendência para focar aquilo que é diferente, não é? E vejo isto muitas vezes, até eu lembro-me na minha escola, nós fazíamos a semana multicultural e havia um dia dedicado a cada cultura, um dia dedicado a cada culinária, etc. E é sempre visto pela forma pelas diferenças, não é? E então nós temos tendência sempre para afirmar aquilo que nos separa, aquilo que nos diferencia, aquilo que nos coloca de costas voltadas uns com os outros. Mas uma coisa que nós temos que nos lembrar quando falamos de inclusão é que somos todos seres humanos, não é? Somos todos pessoas e independentemente da estrutura ou da cultura de onde vimos, da forma como se vive a religião, a própria experiência de género, etc., existem valores fundamentais, estruturas sociais, estratégias de sobrevivência que nós, enquanto seres humanos, todos partilhamos, não é? E, portanto, aqui falamos sobre aquela, ou podemos ligar isto com aquele conceito da tolerância, não é? Porque tem que haver tolerância, temos que tolerar o outro. Eu, quanto a vocês, não sei, não é? Mas quando eu tolero alguma coisa é porque, epá, eu pessoalmente não gosto, mas pronto, eu tolero que me ponham umas couves de Bruxelas no prato porque eu sei que me faz bem à saúde, não é? E portanto, quando nós falamos de relações com os outros, de relações entre seres humanos, entre pessoas, a tolerância, na minha opinião, não pode ser uma palavra que faz parte do nosso léxico, não é? Acho que aquilo que nós temos que ter presente é que esta diferença existe e reconhecê-la com toda a frontalidade, cobrindo esta aceitação de reconhecimento, não é? De respeito pelo outro, abraçar a diferença e não apenas, de facto, tolerá-la, viver com ela. Isto tudo para dizer que, uma dica já, também nas vossas práticas diárias, é muito mais importante nós darmos ênfase às semelhanças, principalmente nos discursos divisivos que existem hoje em dia no meio dos jovens, dos mais jovens até, é muito mais importante se nós explorarmos aquilo que é semelhante, não é? Portanto, ok, então azeite é uma coisa tão portuguesa. O que é que se faz com azeite na Síria? O que é que se faz com azeite no Congo, na Ucrânia, nos Estados Unidos, não é? De que forma é que vivemos esse ingrediente? Para que é que o usamos? Usamos para fazer produtos de cabelo? Usamos para cozinhar? Para fazer sabonete? Enfim, é um exemplo muito, muito básico de conversas que acabam por ter um impacto muito importante na forma como nós vivemos a diferença e como nos dirigimos a ela diariamente. Passando agora realmente àquilo que nos trouxe, inclusão. Nós vamos falar sobre barreiras à inclusão. Em primeiro lugar, importa percebermos o que é, de facto, a inclusão. Não é? Portanto, a inclusão, e eu falo de inclusão versus integração, e também já vou explicar um bocadinho porquê, trata-se de respeitarmos e valorizarmos as diferentes identidades, permitindo a participação plena de todas as pessoas. Também já vamos conversar um bocadinho mais sobre o que é que isto quer dizer, mas basicamente como é que nós garantimos que todas as pessoas, e atenção, quando falo de inclusão, não falo apenas de pessoas migrantes e refugiadas, a inclusão serve realmente para todos e para todas, pessoas com deficiência, pessoas idosas, crianças, pessoas LGBTQIA+, etc, etc, etc. O leque, felizmente, é vasto, mas realmente implica nós garantirmos, quando estamos a criar uma metodologia, quando estamos a pensar num material, quando estamos a pensar na forma como vamos estruturar uma aula, como é que nós vamos tratar cada pessoa com dignidade e como é que vamos principalmente promover a contribuição única de cada pessoa. Porque uma coisa muito importante sobre a inclusão, e é por isso que eu prefiro esta palavra do que integração, é que a integração diz-nos, não é, que há um modelo já a ocorrer e que a pessoa tem que se integrar, a pessoa tem que caber nele. Quando nós falamos sobre a inclusão, estamos aqui a dizer que
todas as experiências são válidas e que as estruturas e que a forma como nós fazemos as coisas pode ir crescendo, pode ir mudando ao longo do tempo, porque nós promovemos a contribuição de cada pessoa e nós temos esta riqueza enorme, não é? Que é nós termos a possibilidade de aprendermos uns com os outros e de darmos sempre esta troca, não é? Ok, esta pessoa ensina-me qualquer coisa, mas eu também sou gente, eu também sou pessoa, eu também tenho vida, experiências, portanto eu também posso entregar aquilo que eu vivi até agora. E eu acho também que é muito importante realmente termos esta tónica. Falando um bocadinho e aprofundando um bocadinho mais esta questão, é fundamental pensarmos que e construirmos estas oportunidades para que realmente as pessoas possam participar e para que os sistemas que nós criamos, sejam as metodologias na sala de aula, seja a forma como nós gerimos a turma, que responda efetivamente às necessidades das pessoas que temos à frente, às motivações, às aspirações. E, portanto, aqui temos um pouquinho daquilo que eu estava a dizer, não é? Portanto, temos aqui a exclusão, em que quem é diferente fica à margem e não tem qualquer possibilidade de pertencer, portanto, estar dentro aqui do nosso círculo. Depois temos a segregação, e sabemos que ainda há vários estados no mundo que vivem neste modelo em que há políticas para a maioria, não é? Para a considerada maioria privilegiada, se quisermos dizer assim, e depois existem políticas que segregam os diferentes, não é? Depois temos, lá está, a integração, que está muito ligada com o multiculturalismo, no sentido que, sim, várias culturas existem, são diferentes, lá está, e, portanto, quem vem de fora, quem é diferente, tem que entrar naquilo que já existe, e depois temos realmente a inclusão, que está muito relacionada com o interculturalismo, na medida em que nós existimos todos numa cultura global, cada pessoa tem as suas diferenças, cada pessoa tem as suas práticas e as suas experiências, e realmente a inclusão prevê que o nosso leque, não é? Que o nosso chapéu vá crescendo, vá ficando assim mais gordinho, com as experiências e a riqueza que cada pessoa nos traz através da sua participação. A questão é essa, é que a integração não promove muito a própria participação das pessoas, mas a inclusão sim. E é por isso que nós temos sempre que ir fazendo esta ginástica, não é? Este processo de aprendizagem contínua, como por exemplo vocês estão a fazer aqui hoje, que é tão importante. Quando nós trabalhamos para a inclusão, não é? Uma das principais, ou o grande objetivo, eu diria, é realmente nós removermos a barreira à participação, para impedirmos que apenas uma parte dos grupos excluídos consegue ser incluído na sociedade. Como já vimos no slide anterior, esta é a versão ideal da estrutura de uma sociedade, que realmente se removam as barreiras e que todas as pessoas possam aceder. Provavelmente muitos de vocês já conhecem estes bonequinhos, são muito famosos, não é? E realmente mostra-nos aqui de uma forma muito gráfica a forma como as pessoas podem aceder às oportunidades e a forma como as barreiras impactam ou não mediante o modelo que nós promovemos ou que nós usamos no nosso dia a dia. Temos a igualdade, não é? Já não é mau, falar de igualdade já não é mau, mas efetivamente a igualdade não chega. Podem ver que temos 3 blocos iguais, uma pessoa alta, uma média e uma baixinha. A pessoa baixinha não tem nenhuma espécie de possibilidade de ver o jogo que está a acontecer à sua frente, porque realmente tem barreiras, não é? Literalmente uma barreira de acesso. E, portanto, igualdade pressupõe que todas as pessoas partem do mesmo ponto de partida, mas nós somos todos diferentes, não é? E, portanto, nunca estaremos exatamente em pé de igualdade. Por outro lado, temos a equidade. A equidade já prevê que existe aqui alguma adaptação. Ok, então se tu precisas de mais altura, a pessoa mais baixinha precisa de mais altura, então vamos lhe dar aqui mais suporte e a verdade é que todos conseguem ver. Mas a equidade esquece-se de uma coisa, é que a barreira continua lá. E portanto nós temos sempre que estar a fazer este esforço contínuo de pensar em alavancas, pensar em reforços para as pessoas que podem ser diferentes, não é? E isto acontece todos os dias, ninguém é igual, portanto, todos os dias nos podem chegar pessoas diferentes, precisam de soluções diferentes. Efetivamente, quando nós estamos a falar de inclusão, aquilo que é mais importante é que pensemos neste sentimento de justiça, não é? E o que é diferente? Como vocês podem ver, o que é diferente é que a barreira é removida. Portanto, nós pensamos as políticas, as práticas, os materiais, as metodologias de uma forma
o mais possível, e nunca será perfeito, obviamente, eu não sou assim tão ingénua nem tão utópica, mas aquilo que o esforço que devemos fazer quando estamos aqui a pôr em prática alguma coisa, ou até na nossa conduta diária, é de que forma é que eu posso conduzir-me que seja efetivamente mais inclusiva, de que forma é que eu posso garantir que existe o mínimo de barreiras possível a que as pessoas possam aceder àquilo que eu estou a dizer, seja à minha aula, ao meu material, a mim própria enquanto pessoa. E, portanto, queria-vos só dar esta tónica. Entramos agora aqui na parte que é assim um bocadinho mais triste da nossa, da nossa sessão, que é realmente falar sobre as barreiras elas próprias. É uma luta todos os dias, é a frase que vocês têm aqui. Em primeiro lugar, eu cataloguei as barreiras para ser um bocadinho mais fácil, não vou demorar-me muito em todas elas, porque há várias que são muito básicas, e, portanto, cataloguei assim nos grupos mais macro, para também nos ajudar aqui a estruturar o pensamento. Em primeiro lugar, barreiras estruturais, portanto, o acesso à documentação é uma das principais barreiras hoje em dia que nós temos. Desculpa, então só aqui a ligar o meu computador, mas vou continuar a falar para não perdermos tempo. Portanto, temos atrasos da própria AIMA, não é? Dos próprios serviços administrativos, a dificuldade de acesso aos serviços, à documentação, eu dou aqui o exemplo do NIF e do NICE, que depois acabam por impedir a inscrição em diferentes atividades, na própria escola, etc. Habitação precária, que acaba por ser uma barreira estrutural cada vez mais visível, e eu acho que não só para migrantes e refugiados, também para portugueses, para toda a gente, não é? A sobrelotação dos espaços onde se vive, a instabilidade residencial, as mudanças frequentes de casa por a dificuldade de pagamento da renda ou porque os senhorios põem fora porque vão abrir um alojamento local. Isto acaba por dificultar bastante, não é? A continuidade escolar, que as famílias, que os próprios miúdos consigam focar-se e ter aqui um bom acompanhamento. Depois também a dependência dos transportes públicos, que muitas vezes são fracos, principalmente quando falamos ou quando saímos dos grandes meios urbanos. Eu sou de Tomar e hoje em dia continua a não haver praticamente transportes públicos, e isto põe também aqui alguma incompatibilidade. Eu no caso referi aqui as atividades extracurriculares, mas por exemplo, se quando falamos em autonomia e falamos no início de um trabalho, nós sabemos que muitas das pessoas começam a trabalhar através de trabalhos indiferenciados, através de um percurso profissional descendente, e muitas vezes têm que trabalhar por turnos, trabalhar à noite. Ora, se não existe realmente um sistema de transporte que permita às pessoas irem trabalhar às 2 da manhã, porque o metro fecha à 1, porque deixa de haver comboios às 11, isso acaba por impor aqui uma barreira muito forte a que as pessoas possam aceitar uma oportunidade de trabalho e garantir assim um bocadinho mais de estrutura e de condições, não é? De dignidade para as suas famílias. Barreiras linguísticas, eu imagino que esta seja daquelas com que a grande maioria de nós nos debatemos. Claro que as pessoas migrantes e refugiadas tenham domínio insuficiente da língua portuguesa, obviamente ninguém nasce ensinado. Obviamente que isto tem um impacto extremamente grande na forma como, principalmente, os miúdos conseguem participar nas aulas, na compreensão das instruções, dos enunciados das avaliações, na própria forma como interagem com os pares, com a equipa docente e não docente. A ausência de apoio linguístico estruturado, pelo menos isto é uma barreira que nós sentimos, a falta de professores de português de língua não materna, os grupos heterogéneos que têm muitas flutuações em termos de quem fala um bocadinho ou quem até vem de um país onde a expressão é, por exemplo, em crioulo, mas tem contacto com a língua portuguesa e, portanto, a progressão dessa criança ou até desse adulto vai ser muito melhor do que alguém que vem, por exemplo, da Ucrânia e que só fala ucraniano ou russo, ou de alguém que veio da Síria e só fala árabe. A própria comunicação com as famílias, não é? Que não compreendendo esta língua também não vão compreender o conteúdo das reuniões, as circulares e as plataformas digitais, os regulamentos das escolas, enfim, etc, etc. Barreiras psicossociais. Eu falei sobre isto um bocadinho no início.
Obviamente, as experiências de trauma, de perda, estamos a falar de pessoas que passaram por situações de guerra, que se perderam dos seus familiares ou até cujos familiares morreram, que viveram situações de violência, de travessias perigosas, não é? Continuamos a ouvir falar sobre estas questões do Mediterrâneo e tudo isto tem um impacto brutal na concentração, no comportamento, na confiança. Eu lembro-me de uma coisa, há muito tempo atrás, ainda eu era estagiária no CPR, a minha colega Isabel Galvão, que vocês vão conhecer, não sei se para a semana, talvez, e que é uma profissional incrível, como vocês vão ver, ela disse-me uma coisa que ficou para sempre gravada na minha memória e que realmente acho que faz todo o sentido, que é, Bárbara, as pessoas precisam de disponibilidade emocional para se envolver na sua própria inclusão. E isto realmente é verdade, não é? Se as pessoas ainda estão na luta, não é? Com tudo o que viram, tudo o que passaram, como é que nós esperamos que elas consigam estar 2 horas sentadas numa sala a aprender a língua? Como é que nós podemos esperar que elas peguem no currículo e que vão porta a porta dizer que querem trabalhar, não é? Nós também precisamos, e parte de humanizar estes percursos migratórios, é garantir também que, principalmente quem tem estes percursos de perda, como é o caso de todas as pessoas sob a chancela da Proteção Internacional, que têm este tempo para poder, de certa forma, digerir, não é? Conseguir começar a reconciliar aquilo que lhes aconteceu e aquilo que lhes fizeram, não é? E, portanto, isso é, acho eu, que uma das grandes falhas também do nosso sistema, se quisermos ligar isto com as barreiras estruturais que eu falei há pouquinho. Tudo isto leva a saúde mental fragilizada. A Ordem dos Psicólogos Portugueses diz que uma pessoa refugiada é 5 vezes mais propensa a problemas de saúde mental do que uma pessoa portuguesa. E isto incide principalmente em questões como o stress pós-traumático, a depressão, a ansiedade, que acaba por toldar muitas vezes a forma como nós conseguimos funcionar, não é? Se conseguimos sequer levantar-nos de manhã, tomar banho, sair de casa e sequer comer, portanto, aquilo que é a base, não é, da nossa sobrevivência, quanto mais realmente fazerem este esforço para conseguir arranjar um espacinho na sociedade. E depois temos aqui também uma questão que eu me vou demorar um bocadinho mais, que é o choque cultural, não é? O choque cultural é extremamente importante. Nós muitas vezes não nos demoramos muito com ele, mas o choque cultural existe até quando imigramos dentro da União Europeia, não é? E podemos dizer que as culturas e que a forma como vivemos na União Europeia até é bastante homogénea, mas o choque cultural existe sempre. E acontece por normas e condutas sociais desconhecidas, às vezes diferenças nos papéis de género, na forma como as pessoas se alimentam, no que comem e algumas regras de convivência. Sobre o choque cultural, eu deixo-vos aqui um gráfico, porque realmente é muito interessante nós percebermos que isto acontece assim um bocado aos solavancos, não é? A forma como as pessoas se vão adaptando e, portanto, existe aqui a fase da lua de mel, não é? Em que as pessoas chegam, no caso das pessoas imigrantes, olha, cheguei, agora vou ter um trabalho melhor, com um salário melhor, a minha vida vai melhorar, vou conseguir ajudar as pessoas que tenho em casa, tudo certo. Para as pessoas refugiadas, estou em segurança, já não tenho mais que fugir, há alguém que me apoia, posso dormir sem bombas a arrebentar, portanto, no início, não é? São aqueles óculos cor-de-rosa, está tudo bem. Mas depois, rapidamente, as pessoas entram numa crise ou numa fase de choque, não é? Ou porque de repente eu tentei ir ao hospital e mandaram-me embora porque eu não falo português, o meu salário vai ser melhor, mas os meus colegas de trabalho discriminam-me. Pode acontecer aqui qualquer coisa que realmente faz quebrar estes óculos cor-de-rosa e que faz com que as pessoas tenham assim este banho de realidade, não é? Que é tão difícil e que é sempre difícil. É claro que o importante aqui é ver como as pessoas recuperam, não é, destas crises, porque a crise não é só uma, há qualquer coisa que os choca e depois, se calhar umas semanas mais tarde, há outra coisa que lhes dá assim um choque ou uma crise, mas e é importante perceber também, quando alguém está a fazer um bom processo de adaptação, não é o facto da pessoa ter a fase de crise que é importante. O importante é percebermos, e podem ver aqui no gráfico a diferença, que a forma como essa pessoa responde à crise é funcional, não é? Portanto, que a segunda crise não seja tão chocante, tão desestruturante como a primeira e que a pessoa possa mais rapidamente conseguir entrar numa fase
de adaptação, não é? Em que consegue ir realmente adaptando aquilo que traz, adaptando aquilo que é a sua cultura interna, a sua cultura pessoal, de que forma é que consegue misturar isso com as exigências da cultura onde agora se encontra. E eu tinha aqui só mais ou menos isto que eu vos dizia. Em termos de apoios, de que forma é que nós podemos apoiar isto? Logo na fase da lua de mel, diria eu, se vocês perceberem alguém nesta fase, informação e orientação. Verdade, sempre. Olha, ok, isso agora está a correr muito bem. Vai haver uma altura, provavelmente, em que isto ou aquilo pode acontecer. Ok, está a conseguir ver o médico. Se calhar daqui a umas semanas vou-lhe dizer que tem que ir às 5 da manhã para o centro de saúde, para a fila, para conseguir gerir. No ambiente escolar, ok, neste momento consegue gerir todas as suas questões face ao seu filho. Olha, que se calhar na época das matrículas vai ser um bocadinho difícil, vamos lhe pedir muitos documentos, vai haver muitas exigências, coisas online, etc. Na fase de crise, obviamente, eu acho que a empatia, não é? A legitimação da frustração, a validação, eu acho que é algo muito poderoso, não é? Para todas as pessoas, eu diria. De falar de algumas situações mais difíceis, dar espaço para as pessoas partilharem a cultura. Na fase da recuperação, muito importante apoiar as estratégias, não é? Apoiar como é que as pessoas conseguem efetivamente. Eu dou aqui o exemplo da procura de trabalho. Ok, então esse trabalho correu mal, foi despedido, vamos procurar um novo. Como é que fez para encontrar da primeira vez? Tem alguma rede de suporte? Portanto, podemos sempre, não digo dar colo, não é? Mas realmente validar e tornar as pessoas visíveis, eu acho, muitas vezes. E realmente aqui na fase de adaptação, promover este processo de aprendizagem contínua que é tão importante. Barreiras institucionais e escolares. Muitas vezes, e uma vez mais, vos gabo, não é, por terem interesse nestas matérias e por estarem aqui a dar-vos a dar-nos o vosso tempo. Existe muita falta de informação e falta de formação específica. As escolas estão cada vez mais diversas, não é? E eu pessoalmente acho que isso é fantástico. O meu filho anda na escola do CPR, portanto eu quis intencionalmente que a minha criança partilhasse os seus dias com 25 nacionalidades diferentes, porque acho e acredito mesmo que é uma riqueza e é espetacular. Porém, também entendo que todos nós, e incluo-me, obviamente, não estamos muito bem equipados para lidar com as diferenças, não é? E, portanto, principalmente quando nós estamos a tentar fazer o nosso trabalho, e mesmo trabalhando no CPR há muito tempo, isto às vezes também nos acontece, quando vem alguém de um país mais exótico, com o qual nós não temos muita experiência e que de repente os códigos são todos diferentes e nós estamos aqui a tentar também navegar e ficamos um bocado desorientados. Realmente nós profissionais, diria eu em todas as áreas, não temos muitas ferramentas específicas para lidarmos com esta diversidade tão grande, principalmente quando falo das escolas, não é? Quando estão balizados por programas muito rígidos, exigências muito fortes, metas que têm que se atingir, acaba por ser complicado colocar aquilo que tem que ser fluido, que é a diversidade, com algo que está muito estruturado e muito balizado, não é? Por outro lado, como eu dizia agora mesmo, os currículos pouco flexíveis, não é? Alguns conteúdos que estejam descontextualizados, as avaliações que são standardizadas, porém os alunos têm percursos muitíssimo diferentes, competências muito diferentes, principalmente se incluirmos aqui a questão da língua. Espero que isto agora vá melhorar, não é? Porque sei que também houve aqui algum investimento e que há muitas escolas também a trabalhar nisto, mas neste momento ainda se verifica bastante a ausência de mediação intercultural, realmente que as escolas não tenham acesso a mediadores, intérpretes ou outros técnicos especializados que permitam realmente também aliviar aqui um bocadinho a estrutura da escola através de alguém cuja função é realmente apoiar, mediar e gerir, não é? Um bocadinho esta diversidade cultural, ou diversidade no geral. E depois a burocracia também, que acaba por ser muito complexa, não é? Os processos das matrículas, as plataformas, as autorizações, alguns procedimentos que podem ser difíceis de explicar ou difíceis de compreender, que às vezes podem falhar, também acontece, não é? E portanto, estas seriam assim as barreiras que eu identifico à partida. Barreiras relacionais, barreiras institucionais.
discriminação, microagressões, isto acontece diariamente. Eu sei que nós somos um povo leve, não é? E que tendemos a brincar com tudo, principalmente com as desgraças, mas realmente os comentários sobre o sotaque, a aparência, a religião, a exclusão subtil em grupos de trabalho ou organizarmos ou quando se organizam grupos de trabalho só com os meninos migrantes ou só com os meninos portugueses, né? Tudo isto acabam por ser pequenas coisas que comunicam a alguém que pode não ser bem-vindo, não é? E é uma coisa que devemos, acho eu, pensar com toda a honestidade, sendo que preconceitos todos temos, estereótipos todos usamos, porque os estereótipos são a única forma que o nosso cérebro tem para realmente compreender o mundo tão vasto e tão complexo que está à nossa volta. E o problema não é que os tenhamos, não é? O problema é a forma como os percebemos, como pomos a mão na consciência, como se costuma dizer, e dizer, espera lá, se calhar há aqui algumas coisas que nós podemos mudar e que podemos fazer diferente. O isolamento social é algo que acontece principalmente nos miúdos, não é? A dificuldade em criarem amizades, especialmente quando a língua é uma barreira, e ainda mais quando estamos a falar de miúdos mais velhinhos, adolescentes, já ali na casa dos 16, 18 anos, não é? Em que tudo fica mais difícil e em que os próprios miúdos são muito self-conscious, desculpem, não me estou a lembrar agora da palavra em português, mas têm muito pudor, muita vergonha, começam a ser hiper conscientes de si próprios, e portanto é realmente o isolamento social acaba depois por ser aqui uma porta para a marginalidade, não é? E nós não queremos obviamente que isto aconteça. As expectativas baixas, não é? Que existam algumas suposições, esta é a turma dos alunos mal comportados, ou eu já fui a uma escola uma vez fazer uma formação em que a diretora da escola me disse: esta escola é dos alunos de fim da linha. Não é? E eu sei, percebo que todos nós temos momentos de desespero, não é? Momentos em que não nos sentimos valorizados enquanto profissionais ou em que sentimos que tudo aquilo que nós fazemos não é valorizado pela hierarquia que está acima de nós. Porém, quando nós colocamos este tipo de expectativas ou de suposições, acabamos também por enviar a mensagem de que provavelmente não há nada que aquela pessoa possa fazer para mudar a ideia que eu tenho sobre ela, não é? E, portanto, vão começar a corresponder às nossas expectativas e vão começar cada vez mais a baixar também aquilo que pode ser a qualidade ou o esforço que poderia existir. Barreiras pedagógicas. Lidamos com materiais não adaptados, às vezes textos muito longos, vocabulário complexo, ausência de recursos visuais. Não temos também instrumentos de avaliação que sejam diferenciados, não é? Eu já falei sobre isto no diapositivo anterior, as provas que são standardizadas, que acabam por não considerar o tempo de exposição à língua e principalmente a forma como cada criança ou cada estudante consegue progredir face àquilo que é a aprendizagem da língua portuguesa. E depois, pouco ou nenhuma valorização das línguas de origem, não é? O que resulta depois numa perda de identidade linguística, identidade cultural, e que depois acaba por ter também um impacto muito grande na autoestima, porque basicamente estamos a comunicar que àquela criança, àquele jovem, que aquilo que traz consigo não vale, não é? Porque efetivamente não vale. Tendo em conta as exigências por exemplo, das avaliações, não é? Ou da estrutura em si. Barreiras culturais e religiosas, desconhecimento de práticas culturais, seja em relação à alimentação, a festividades, códigos de vestuário, horários de oração, e isto é algo que nós podemos facilmente encontrar na internet, não é? Portanto, se aquele aluno tem uma religião específica, podemos conversar sobre isso, não é? Ok, tu és religioso, rezas aqui, as pessoas que vão à igreja tendencialmente ao fim do dia, ao fim de semana, como é que tu fazes, o que é que se espera da tua religião, não podes ir ao local de culto porque estás na escola, está tudo bem com isso, sentes-te mal em relação a isso. Pode haver aqui uma conversa com os alunos, com os pais também, em relação a estas questões. A incompreensão das normas escolares, e isto nas famílias que nós acompanhamos é muito comum, não é? Em relação à pontualidade, à participação dos pais, àquilo que é esperado dos próprios pais acerca do seu papel ou em relação ao seu papel enquanto encarregado de educação, que é uma figura que não existe em muitos países de origem, e depois também as regras de comportamento na escola. E depois, mais uma nota,
sobre estereótipos e generalizações, não é? As narrativas simplistas sobre os países, sobre as religiões, sobre as comunidades, que acabam muitas vezes por ser excludentes ou por excluir aquela pessoa especificamente que está ali, não é? Barreiras administrativas relativas ao acesso a serviços, a dificuldade no acesso à saúde, todos nós passamos por isto, eu incluída, não há médico de família, as pessoas, por outro lado, aqui a comunicação, também impede que percebam qual é que é o procedimento para marcar uma consulta, para ir ao hospital, para ligar ao SNS 24. Isto tudo depois liga-se com a falta de informação clara, que eu acho que, meu Deus, são inúmeros os manuais que existem, porém a informação continua a ser muito difícil de compreender e eu sou portuguesa, não é? Sobre os apoios sociais, sobre o acesso à saúde, sobre o acesso aos serviços públicos, é tudo hiper complicado, não é? Aqui em Portugal. E depois, quando falamos principalmente de pessoas requerentes de proteção internacional, temos aqui ainda uma camada adicional, não é? Que é esta questão da incerteza face ao seu processo administrativo, não é? Realmente vão poder ficar em Portugal? Qual é que será a resposta sobre o pedido de asilo? Ligando aqui com a motivação, vale a pena estarem a investir agora na aprendizagem da língua, na procura de emprego, no sucesso escolar, na criação de redes sociais, na participação cívica, vale a pena estarem a investir quando não sabem se lhes vai ser permitido que fiquem ou não em Portugal? Também é aqui um ponto de interrogação muito grande e que muitas vezes as pessoas partilham connosco no atendimento e no decurso da relação que vamos estabelecendo com cada um. Antes de entrarmos aqui, vem esta frase: finalmente senti que estava segura, em família novamente. Pronto, tivemos aqui o nosso momento de crise, não é? Portanto, agora vamos melhorar, vamos falar sobre estratégias que podemos aplicar, todos e cada um de nós, para conseguirmos minimizar, obviamente não conseguiremos resolver as barreiras, porque há muitas, principalmente as estruturais, ou aquelas que nos são impostas por quem está acima de nós, não é? Pelo agrupamento, pelo Ministério da Educação, etc., que nós não vamos poder, nós pessoas individuais não conseguimos mudar, mas há sempre pequenas coisas que nós conseguimos fazer para minimizar um bocadinho e para tornar a experiência melhor para as pessoas migrantes e refugiadas. Antes disso, eu só gostava de vos dar uma nota sobre as barreiras, é que muitas vezes, ou sempre, elas não existem isoladamente, não é? Uma barreira relacional é piorada por uma barreira linguística, que é piorada por uma barreira psicossocial, que é, portanto, a interseccionalidade, que se fala muito, não é? De que várias coisas, de vários campos diferentes contribuem para piorar aqui o acesso de alguém, é efetivamente uma realidade importante para termos em mente também. E muitas vezes, principalmente em relação às pessoas refugiadas, esta realidade é muito ignorada, porque se tem o rótulo de refugiado, não é? É refugiado, mas um refugiado pode ser uma pessoa com deficiência, pode ser uma pessoa analfabeta, pode ser uma pessoa LGBT, portanto pode ter aqui um conjunto de coisas que concorrem, não é? Ok, falando sobre estratégias. Então vamos lá. Questões culturais, não é? Nós sabemos que a questão cultural muitas vezes afeta, e falámos sobre o choque cultural e tudo mais, afeta as pessoas, a forma como as pessoas vivem o dia a dia, não é? Em primeiro lugar, podemos aprender, não é? Estarmos abertos à aprendizagem. O que é que pode ou não fazer parte da cultura de quem chega? Podemos informar-nos, existem recursos sobre orientação cultural de vários países e que têm assim uns guias rápidos, depois se enviar um pacote de materiais ou o que seja, ou eu deixo o meu e-mail no final, quem tiver mais alguma coisa pode escrever-me e eu posso também ligar com alguns recursos, mas existe muita coisa online que pode ajudar-nos sobre isto, mas principalmente importa perguntarmos, não é? Podemos perguntar sobre expectativas, sobre experiências e realmente tentar aqui compreender de que forma é que aquela pessoa vê o mundo, mais de que forma é que aquela pessoa vê o mundo, de que forma é que esta pessoa está a ver a sua experiência naquele momento, não é? Está a correr bem, não está a correr bem, tem dificuldades, sente frustração, sente desespero, enfim. Reconhecermos e respeitarmos as diferenças sobre os valores e sobre as crenças. Eu sei que o nosso sistema não se compadece com pessoas que realmente tenham uma forma de viver
ou pelo menos uma estrutura semanal, ou que seja diferente daquilo que é a norma cá, mas de que forma é que nós podemos reconhecer isso é importante e tentarmos também respeitar aqui esta diferença quando é possível. Fazermos um esforço por demonstrar conhecimentos básicos, e aqui falo principalmente das situações dos refugiados, não é? Termos estas questões da sensibilidade, de perceber que as pessoas não queriam vir para aqui, não é? Vieram porque, enfim, porque chegaram cá, porque provavelmente um traficante os trouxe, são muitas das histórias que nós temos, não é? Portanto, perceber que às vezes vai ser difícil essa pessoa ter força para se envolver quando tudo o que ela queria era voltar para casa. Pensar em como nós, as nossas suposições, as nossas perspectivas podem ser culturalmente específicos, isto é normal, vivemos na Europa, temos uma visão eurocêntrica, não é? Construirmos a confiança antes de entrarmos nestas conversas, paciência, respeito, abertura e principalmente não assumirmos ou fazer generalizações, não achar que só porque alguém que é da Síria que é muçulmano, não acharmos que só porque alguém é muçulmano que faz o Ramadão, enfim, há muitas destas que com certeza vocês também já experienciaram. Questões psicossociais, e aqui entramos realmente em questões acionáveis. Se lembram, as barreiras psicossociais tinham muito que ver também aqui com as vivências, com o trauma, com esta dificuldade, não é, de adaptação. Algumas formas que nós podemos minorar isto, criar rotinas previsíveis, não é? Ter uma agenda que está visível, antecipar mudanças, explicar e informar do que é que vai acontecer, validar algumas emoções, reconhecer que é natural, que a pessoa tenha medo, que esteja frustrada, que esteja cansada. Eu acho que esta questão da validação, não é? É muito poderosa, porque muitas vezes as pessoas sentem-se invisíveis, mais do que invisíveis, há muita gente também que sente vergonha, não é? Porque eu sei, este professor está a fazer tudo pelo meu filho, e o meu filho não está a conseguir corresponder, e eu, enquanto encarregada de educação, não estou a conseguir corresponder, mas eu não quero dizer nada, porque eu reconheço que este professor está a fazer um esforço muito grande para me ajudar e para me apoiar. E muitas vezes as pessoas vivem, não é, nesta invisibilidade, neste receio também de ferir ou de magoar a pessoa que lhe está a estender a mão e que está a ajudá-la naquele momento e, portanto, reconhecermos ou validarmos estas emoções também é muito importante na medida que assim também damos poder àquela pessoa para nos dizer, epá, eu sei, estás-me a ajudar muito, mas esta ajuda não está a resultar por esta razão, eu preciso de outra coisa, não é? Eu acho que isto é mesmo muito importante. Oferecer um adulto de referência, uma pessoa que seja, eu sei que já há muitas escolas que fazem o buddy, não é? Portanto, o aluno que apoia o aluno que chega de novo, mas a família muitas vezes também precisa deste apoio. Muitas das vezes as crianças estão ok na escola, são os pais que estão a patinar e em pânico porque não sabem exatamente o que é que se passa. Portanto, um adulto de referência, seja o diretor de turma, seja um funcionário, um voluntário, o psicólogo da escola, o assistente social, quem seja, a quem o aluno ou a própria família possam recorrer nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ou depois, pontualmente, sempre que houver assim uma questão que extrapola aquilo que a família já consegue gerir. Criarmos espaços tranquilos, não sei, eu sei particularmente numa escola que isto não é fácil, são muitas crianças, muito barulho a maior parte das vezes, mas permitirmos também algumas pausas curtas para a regulação emocional, quando vemos que pode haver alguém que esteja ali num momento de maior pressão. Questões institucionais, apoiarmos a ligação com entidades e com a própria estrutura escolar. Muitas vezes, falo pela nossa experiência, aceder a serviços é difícil. Quando somos nós a apoiar alguém, facilita um bocadinho. Obviamente, nós não somos mágicos, não conseguimos resolver todos os problemas, mas às vezes ajuda, pelo menos, apoiarmos, fazermos ali uma pequena introdução, não é? De, olha, vim acompanhar esta pessoa, ou está aqui esta pessoa que é pai do Alexandre e que precisa de alguma ajuda a falar sobre isto. Podes ajudá-lo? Às vezes basta e vai fazer muita diferença, não é? No acesso e no apoio que esta pessoa pode ter. Racismo e xenofobia, sabemos cada vez mais, sai nos média, cada vez mais nas escolas, são palco deste tipo de coisas. Eu acho que é fundamental informarmos que tudo o que seja tratamento discriminatório é um crime punível por lei e que os alunos e principalmente os pais devem denunciar às autoridades competentes. Portanto, aqui, onde é que podem denunciar? No caso de pessoas refugiadas, enfatizar que a polícia é
segura, não é? Que a polícia deve apoiar e não está aqui para reprimir. Sabemos que há maus exemplos, infelizmente, mas também não podemos, ou espero eu, que não pague o justo pelo pecador, não é? Eu quero acreditar que a maior parte dos profissionais, como em todas as áreas, são bons profissionais e profissionais que levam o seu trabalho muito a sério. E, portanto, informar que a polícia em Portugal está aqui para nos proteger, para fazer cumprir a lei e que a lei proíbe este tipo de comportamentos. E depois, finalmente, sensibilizar a comunidade escolar, as comunidades locais, sobre a riqueza da diversidade. Aproveito aqui para dizer, nós fazemos sessões de sensibilização em escolas para alunos, para profissionais, sejam eles de que área for, fazemos-lo de forma gratuita, vamos até vocês ou fazemos online, fazemos programas específicos, tendo em conta aquilo que as escolas precisam. Já aconteceu irmos dar aulas nas aulas de geografia, fazermos sessões para o 12º ano inteiro, participarmos no Clube Europeu, enfim. Portanto, se tiverem interesse nesta questão da sensibilização, podem também contar com o CPR e nós apoiar-vos-emos naquilo que nós pudermos. Relações e pertença, também muito importante. Dar as boas-vindas de uma forma intencional, não é? Apresentar à turma, fazer um tour pela escola, explicar quais é que são as regras. Obviamente, seria ideal que um dos profissionais da escola pudesse fazer isto. Também sabemos, obviamente, que toda a gente está extremamente sobrecarregada. Portanto, pode haver um aluno, no meu tempo havia delegados de turma, ainda há, não sei. O meu filho ainda está só no pré-escolar, portanto ainda não cheguei a essa fase. Mas, por exemplo, o buddy, não é? Se houver um amiguinho, mais um miúdo que seja posto em par com o miúdo imigrante ou com o miúdo refugiado, que possa fazer esta apresentação, este tour, esta explicação. Promovermos interações positivas, atividades de par, jogos cooperativos, trabalhos em dupla, em que as duplas rodam para garantir que toda a gente trabalha com toda a gente. Intervir no caso das microagressões, ou seja, corrigir comentários sobre o sotaque, a aparência, a religião, sempre de forma pedagógica, não é? Há muito aquele comentário, eu tenho bastantes colegas do Brasil na equipa, e há muito aquele comentário de, fala brasileiro. Brasileiro não é uma língua, fala português. Vamos conversar sobre isto. Porquê é que fala português? Porquê é que o português que fala é diferente? Portanto, não do ponto de vista do julgamento, mas de um ponto de vista que realmente contribua, não é, para o desenvolvimento de cada um. E depois valorizar as identidades, permitir a partilha das tradições, das músicas, das histórias, das palavras, da língua materna, acaba por ter aqui um poder enorme, não é, na forma, mais uma vez, como estas pessoas se sentem vistas, como estas pessoas sentem que aquilo que foram até agora não foi tudo perdido, que é importante e que conta também de certa forma. Práticas pedagógicas, diferenciarmos tarefas. Eu sei que é complicado, mas versões simplificadas, passos intermédios, mais uma vez o apoio entre os pares, a escolha de diferentes formatos, oral versus escrito versus visual, os recursos multimodais que já se utilizam e também pensados também para quem possa ter mais dificuldade na língua, os vídeos, os esquemas, os mapas mentais, as demonstrações práticas, que é supostamente a forma mais eficaz, não é, de realmente ensinar. Ativar conhecimentos prévios, não é? O que é que já sabem sobre isto, como é que se liga à sua experiência, como é que se liga ao país de origem, acaba por também ser muito interessante. Promover a aprendizagem cooperativa, mais uma vez, grupos mistos, pares tutores, tarefas colaborativas, outras coisas de dinâmicas não formais, como os World Cafés, enfim, há toda uma panóplia que se pode escolher. Felizmente hoje online nós temos muitos recursos disponíveis e muitas ideias que podemos aplicar à nossa realidade. Finalmente, sobre as estratégias, falo-vos aqui sobre o apoio às famílias. Eu, muito sinceramente, e já falei um bocadinho sobre isto durante a minha intervenção, acho esta parte fundamental, porque, outra vez, muitas vezes os miúdos estão confortáveis, até estão a conseguir fazer amiguinhos, estão a conseguir mais ou menos ir acompanhando, ou fazer o seu caminho, mas os pais estão completamente à nora, não é? Completamente fora da órbita acerca daquilo que é a sua responsabilidade, o que é que se espera deles. Em primeiro lugar, comunicarmos de forma acessível, mensagens simples,
Atenção, tudo aquilo que é importante escrito, ok? Sempre uma data, uma hora de uma reunião, hum, sempre escrito num papel, porque muitas vezes a capacidade de retenção está muito afetada pelas vivências, pela questão do choque cultural, pela própria. Não é, o cérebro está cheio de estímulos o dia todo, porque é tudo diferente, não é? Portanto, muitas vezes a capacidade de retenção de informação, principalmente informação que é transmitida apenas oralmente, é muito, muito complicada. Pictograma, vídeos curtos, mensagens áudio, coisas que as pessoas possam referir, evitar sempre o jargão, seja ele escolar ou de qualquer outro serviço, as siglas. Nós em Portugal podíamos dizer frases completas só de siglas, não é? Múltiplos canais, nós fazemos isto no nosso atendimento, o telefone, o WhatsApp, os bilhetes visuais, as reuniões com intérprete, e já vos vou falar um bocadinho sobre isto, explicarmos as regras e as expectativas, a pontualidade, que as crianças têm que ter todo o material, como é que vai funcionar a avaliação, o funcionamento da escola. Mais uma vez, isto não chega que seja explicado uma vez. Repetição. Há uma frase do Confúcio, eu acho, a repetição é a mãe de toda a aprendizagem e realmente é fundamental. Sempre que vemos a família, não se esqueça, olhe que, não se esqueça de amanhã trazer os livros, olhe, não se esqueça que para a semana temos reunião de pais. É fundamental nós fazermos sempre esta repetição até que realmente comece a entrar no léxico, na rotina, e no hábito, não é? De que as pessoas vão ter estas coisas para fazer. Convidar para participar, trazer as pessoas para dentro da escola, os eventos, as próprias visitas, a partilha de saberes culturais é extremamente importante. Sobre a tradução, a AIMA, não sei se sabem, a AIMA tem um serviço de tradução telefónica que também pode ser videochamada, portanto pode ser uma chamada Zoom como esta, em que está um intérprete do lado de lá. Há uma panóplia enorme de línguas, e é um serviço gratuito. Quando estamos ao telefone, a única coisa que fazemos é pagar a chamada local, que a maior parte das pessoas já não paga chamadas locais, porque já vem dentro daqueles pacotes de comunicações. Portanto, o e-mail está aqui, stt@aima.gov.pt. Atenção que isto não está acessível a pessoas no âmbito privado, não é? Portanto, a pessoa imigrante ou a pessoa refugiada não pode pedir isto. É sempre reservado aos profissionais. Portanto, imaginem que vocês chamam a família para uma reunião na escola. Podem, antes, enviar um e-mail à AIMA, eles até costumam ser bastante rápidos na resposta. Podem enviar, têm a reunião no dia seguinte, no dia anterior, vão enviar um e-mail a dizer eu sou tal, trabalho não sei onde, vou ter uma reunião, preciso de um intérprete de árabe para este dia, esta hora. E depois dizem se é online ou se é por telefone. Se for online ou ao telefone, vocês têm que indicar um número de telefone para onde ligar ou um e-mail para o qual se fará a chamada telefónica ou vídeo, consoante aquilo que vocês pedirem. O serviço é gratuito, nós usámo-lo todos os dias e é extremamente competente e eficaz. Portanto, deixo aqui a dica também, se quiserem aplicar. Sobre comunicação, não é? Agora para terminarmos, é muito importante nós não nos esquecermos que a comunicação não é só aquilo que nós dizemos, não é? Portanto, a comunicação verbal, sim, é extremamente importante, as coisas que nós dizemos, mas depois também temos aqui a comunicação verbal, a não verbal, desculpem. E a comunicação não verbal é 80% da forma como nós comunicamos, dizem os estudos. E, portanto, quando nós, por exemplo, recebemos alguém de braços cruzados, ou ai, que chatice, lá vem esta chata, eu estou a passar a dizer bom dia, tudo bem, mas a minha cara diz outra coisa, não é? Esta é realmente a maior fonte, não é? A nossa linguagem corporal, a forma, também a comunicação não verbal, a forma como nos posicionamos, como cruzamos os braços ou como estamos abertos, acaba por ser a maior fonte de desentendimentos e de ofensas, porque também é algo que é extremamente específico a uma cultura, não é? Eu aqui nesta bolinha azul faço um desses disclaimers, não é? Uma dessas notas, é que realmente para nós, aqui em Portugal, o tendencial é olharmos nos olhos de quem falamos, não é? É uma forma, eu estou a dizer a verdade, podes confiar em mim, eu sou uma pessoa séria, estou a olhar
nos teus olhos. Porém, em muitas culturas, principalmente em muitos países africanos, é sinal de respeito não olhar nos olhos da outra pessoa. E nós, a mim, 14 anos depois, continua-me a fazer um bocado de impressão, confesso, mas é algo que eu aprendi a que não me chateie, não é? Ok, esta pessoa está a olhar para o meu ombro ou para baixo, porque isso é um sinal de respeito, não é? É um sinal de deferência. E, portanto, são estes pequeninos códigos que às vezes nos podem agravar, não é? E que podem fazer até com que a nossa comunicação verbal ou não verbal fique assim um bocadinho mais assanhada. E, portanto, é fundamental nós também termos estes pequenos conceitos, não é? Aquela tal aprendizagem que eu falava há pouco. Portanto, sobre a comunicação, pensarmos que nós comunicamos todos, não é? É o que nós dizemos, é a entoação com que nós dizemos, é a forma como nos posicionamos e como o nosso corpo se sente, com as expressões que a nossa cara faz, e portanto tudo acerca de nós comunica. E, por falar em comunicação, pergunta então, ó para mim que linda, 18 horas. Pergunta então se tem alguma questão, alguma partilha para fazer.